Olá, tudo bem? Meu nome é Dionelson Pimentel e você vai assistir agora à Rede Ordem e Progresso. No nosso tema de hoje, vamos falar sobre jurisprocracia. Sim, é verdade, a ditadura do judiciário. Vamos mostrar nesse vídeo como que se transformou o Brasil na ditadura do judiciário. Ativismo judiciário, ou seja, usurpando o poder do executivo e do legislativo. Inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Nosso canal tem um propósito de defender a democracia, a paz social, a ordem pública, o progresso, a soberania, a integração nacional e a integridade do patrimônio público nacional. Com esses 6 objetivos nacionais permanentes, podemos defender o Brasil dos inimigos internos e dos inimigos externos. Pois bem, nós estamos escrevendo a história desse país. O Brasil está passando por uma revolução. A população está hoje participando diretamente da democracia. A população, através das redes sociais, através dessa ferramenta de comunicação, pode expressar a sua vontade, ou seja, interpretar as leis e os atos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Através de Twitter, através do Facebook e outras plataformas de comunicação, inclusive o YouTube, essa do qual nós estamos nos comunicando nesse exato momento. A partir daí, nós podemos ver o que o braço da população está fazendo nas manifestações, ou seja, exercendo o seu poder originário, o seu poder instituinte. Dessa forma, nós podemos pressionar os 3 poderes para que a gente possa fazer os vetores da democracia. O sistema trabalha para o quê? Para a escravidão do povo brasileiro. Nós temos o quê? O preceito básico da democracia. Todo o poder emana do povo. O que são as leis de uma nação? Como é que é formada a nossa Carta Magna? Ou seja, todas as leis constituídas elaboradas e constituídas na nossa Constituição, elas têm que ser fielmente um retrato, o espelho dos hábitos e do costume de um povo. Caso isso não aconteça, pode-se gerar conflitos. Isso é fato, porque para existir uma nação tem que existir, ou um país tem que existir primeiro um povo, depois um território, e a primeira instituição desse povo se chama Forças Armadas, para defender essa nação. E a partir de então, quando se há a reunião de um ou mais indivíduos, formando o direito individual e o direito coletivo, se vai regrar, criar mecanismos jurídicos para pautar essa população, esse grupo de pessoas. Esse conjunto de normas e leis se chama Constituição, e ela tem que refletir os hábitos, os costumes de um povo. Então, quando o representante, ou o judiciário, ou o legislativo, ele tenta criar leis que vão de encontro aos anseios, aos hábitos e ao costume desse povo, se gera um conflito. Ora, há 2 tipos de crimes, meus amigos. Aquele crime que está à margem da lei e aquele crime que o próprio criminoso, a partir de ter a caneta, ele legaliza uma ilegalidade, ele legaliza um crime. Nós podemos aqui falar que no nosso Supremo Tribunal Federal, que interfere no Executivo, no Legislativo, deveria ser o guardião da Constituição brasileira, não faz. Então, quando o cidadão, ele critica o STF, ele critica um membro do STF, ele não está criticando a República, ele não está criticando a Constituição, ele está criticando as leis que foram elaboradas sem anseio do povo, ou ele critica numa interpretação errônea do judiciário, ou ele vai de encontro com a vontade popular. Isso se chama exercer o poder originário.
somos totalmente contra a indicação de magistrados para o Supremo Tribunal Federal. A meritocracia, a carreira devia ser o pré-requisito para que assumisse uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E também um mandato curto, porque quando o cidadão, quando o magistrado, ele ocupa o lugar público, ele a longa data ele confunde o lugar público em exercer a função em prol do povo, em exercer em função própria ou de determinadas pessoas. Escusa os interesses da sociedade. A jurisprocracia, que significa a ditadura do judiciário, é uma das piores ditaduras, porque contra o judiciário não há como recorrer. Não tem instância, não tem mecanismos que possam punir o judiciário. Notem que a República, a partir do que o presidente da República indica os magistrados, uma vaga, uma cadeira, como tem acontecido nesses 40 anos, isso afeta a impessoalidade. Ou seja, como é que o presidente da República vai ser julgado por alguém que indicou? Há um conflito de interesses. Dentro desse processo histórico do nosso STF, temos vários exemplos de favorecimento. Além das regalias, dos altos salários, de cada magistrado tem cerca de 200 funcionários, de terem um banquete de lagosta, entre vinhos caros, entre outras regalias, e também aumentam o seu próprio salário, afrontando o povo brasileiro, a igualdade, a isonomia, porque a lei deveria ser para todos, não se criar um STF para proteger a classe política, advogar para a classe política. Vamos dar um exemplo claro aqui. Quando Dilma Rousseff ela foi impeachmentada, estava escrito na Constituição brasileira: cassar o mandato e os direitos políticos. O que aconteceu? Vamos ver o vídeo. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público. Renan Calheiros, que com mais de 13 processos sem ser julgado no STF, e Lewandowski, na época, presidente do Supremo Tribunal, rasgaram a Constituição brasileira em manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Estou dando um exemplo. Outro exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal despacha ser favorável ao aborto, como o próprio ministro Barroso já declarou publicamente, ele está indo contra o costume e os anseios do povo brasileiro. Terceiro exemplo, quando Gilmar Mendes não se julga suspeito ou incapaz, ou imparcial, ou parcial, no caso dos julgamentos de ações e questões vinculadas ao escritório de amigos ou de familiares. Quando ele solta o Barata 3 vezes, vocês lembram que o juiz Breta prendia o empresário Barata e o Gilmar Mendes soltava 2, 3 vezes.
O corpus do ministro Gilmar Mendes durou pouco. Uma nova decisão do juiz Marcelo Bretas voltou a determinar a prisão de Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira. No caso de Lelis, a decisão teve como base a operação desta semana da Polícia Federal, que realizou buscas na casa do ex-secretário municipal Rodrigo Bethlen. Contra Jacó, havia outro mandado de prisão em aberto, pelo crime de evasão de divisas. Por isso, ele também vai continuar preso. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal gerou polêmica. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Barata. O noivo era Francisco Feitosa Filho, sobrinho da mulher de Gilmar. O casamento aconteceu em 2013. Então, amigos, nós podemos ver que não se trata de erros do judiciário. Se trata de aberrações, se trata de privilegiar poucos em detrimento de muitos que é a população brasileira. Então, as manifestações que, por legitimidades, falam fechamento do STF, ou falam contra o STF, ou criticam membros do Supremo Tribunal Federal, é muito simples fazer analogia desse processo. É um direito do cidadão, individual e coletivo, criticar o Supremo Tribunal Federal, criticar os membros do Tribunal Federal, porque gerou esse conflito institucional e ele quebra o preceito básico da democracia pelo povo para o povo quando se legisla dessa forma. Quando a população ela marcha publicamente, que é o direito adquirido na Constituição, no artigo 5º, você pode exercer sua liberdade de pensamento em qualquer lugar, independente de autorização. E o Supremo Tribunal Federal, através de uma arbitrariedade, uma inconstitucionalidade, abre um inquérito que não tem objeto, porque ele vai contra o Código Civil, ele não coloca o objeto, não coloca os criminosos endereçado a quem, não obedecer do organograma da petição, não tendo esse papel acusatório, porque esse papel acusatório é do Ministério Público, porque na nossa Constituição existe a figura do Ministério Público, que é o acusatório, a figura do inquisitório que julga, que é o magistrado. Ou seja, o magistrado ele não pode acusar e defender, porque é um conflito de interesse. Então, meus amigos, quando a população ela critica o STF e ela fala fechamento do Congresso Nacional, na verdade ela está dizendo limpem, intervenha, destitua esses canalhas que estão usurpando e instalando uma jurisprocracia no Estado brasileiro. É isso que acontece. A insatisfação do povo contra o Supremo Tribunal Federal, ela é clara. Não representa, novamente, os anseios, os costumes e os hábitos do povo brasileiro. O aparelhamento do Supremo Tribunal Federal é algo nocivo para a República. É nocivo para a democracia, pois a democracia nada mais é do que a segurança do direito. E se nós não temos a segurança do direito, nós não temos democracia. Além do ativismo judiciário, como podemos ver na atitude monocrática do Alexandre de Moraes, aonde ele usurpou uma prerrogativa constitucional do presidente da República por crimes, possíveis crimes futuros. Tanto é que o próprio colegiado, através de outros magistrados, até Toffoli, já estão propondo que decisões monocráticas não podem interferir no Executivo. Quando o Executivo, o Supremo Tribunal Federal, determinou que estados e municípios
fossem os agentes da organização da combate à pandemia, ok, existia aí um princípio, uma discussão jurídica sobre a hierarquia das leis. Uma lei federal é superior a uma lei estadual e municipal, e eles decidiram o contrário. Mas mesmo assim, houve um estado aqui no Brasil que determinou a abertura gradual do comércio e o próprio judiciário indeferiu, entrou, anulou. Vivemos tempos obscuros. E como nós podemos resolver esse problema? Primeiro, que você que está assistindo esse vídeo, temos a obrigação, através do direito individual e coletivo, de nos manifestarmos. O Supremo Tribunal Federal, através desses mecanismos ilegais, tanto nas redes sociais quanto nas manifestações, vão querer nos calar. Mas como nós somos a maioria, devemos ganhar as ruas e se posicionar contra esse aparelhamento dessa instituição que devia funcionar como guardiã da Constituição. Essa instituição que devia representar o povo brasileiro e zelar pela igualdade, a isonomia entre os cidadãos. No próximo programa, nós vamos falar sobre o aparelhamento dessas instituições através da estratégia de Gramsci. Como que o crime organizado usurpou o poder do povo. E mostrarmos que nós não estamos vivendo numa democracia. Até lá.